não vai ser assim não. Eu vou entrar, eu vou orar, ele vai ser curado e vocês todos vão aceitar Jesus. O Senhor mandou essa aí. Eu tô falando até vontade de chorar. Poxa. E a sua família, a tua mãe e teu pai, já tinha relação com o Evangelho? Já tinha relação com Cristo? Sim, o que acontece? Meu pai se converteu quando eu tinha 2 anos de idade, né? Tudo que eu lembro de vida assim já foi dentro da casa do Senhor, né? O meu irmão, ele é 2 anos mais velho que eu, e ele ainda lembra ainda que antes de ser evangélico, de se tornar evangélico, meu pai ele era dessas religiões afro-brasileiras, né? Então ele era o músico do lado de lá, né? Ele tocava, ele era orgã de terreiro, de candomblé, e acontece que ele teve uma úlcera muito... Ele pegou uma úlcera num tempo onde úlcera era quase câncer, né? E ele foi definhando mesmo. Ele ficou internado bastante tempo e o médico chegou para minha família, chamou minha mãe e disse: olha, não tem mais jeito para o caso dele, era perto do Natal, assim, não tem mais jeito para a enfermidade dele, eu acho que a gente não consegue mais curar ele, e assim, se eu fosse a senhora, eu levava ele para casa para ele passar o Natal com vocês em casa, e tipo, né, porque eu não sei se ele chega no ano que vem, não sei se ele consegue passar dessas próximas semanas. E a minha mãe minha mãe e minha avó tiraram meu pai do hospital, levou para casa, e um dia elas estavam ali, né, varrendo ali na frente de casa, bate um senhorzinho, bate lá no portão, chamou de casa, aí eles foram atender, e quando ela vai atender, o moço falou: olha, me perdoa, mas eu estava passando para aqui, eu vim de muito longe. E ele veio de longe, ele disse de onde ele tinha vindo, eram uns 4, 5 bairros depois, eu vim de muito longe, acordei cedo, eu vim andando. Hoje, quando eu acordei e fui orar, o Senhor mandou eu sair andando. O Senhorzinho estava falando assim: o Senhor me mandou sair andando e eu vim. E ele me dizia: entra nessa rua, e eu entrava, entra nessa rua, e eu entrava. E quando chegou aqui em frente, ele disse: para aí, porque tem um homem que você precisa orar por ele. E ele, assim, e aí eles não gostavam muito de tanto a minha mãe quanto a minha avó não eram muito simpáticos a questão do evangelho, né? E ela disse: não tem nada de orar, você não vai entrar para orar. Ele falou: poxa, o Senhor está me mandando orar por ele. Aí a minha avó falou assim: mano, tipo assim, o médico já desenganou, tipo, deixa ele orar. Meus tios estavam ali na porta, o que ele vai fazer? O que ele pode fazer por ele? E aí o senhorzinho devia ser vascaíno ele. Ele falou assim: não vai ser assim não. Não vai ser assim não. Eu vou entrar, eu vou orar, ele vai ser curado e vocês todos vão aceitar Jesus. O Senhor mandou essa aí. Eu vou entrar, eu vou orar. Eu estou falando até vontade de chorar. Poxa. Ele... Calma. Mas que história, hein? Começa desse jeito a história da minha família com o Evangelho. Ele entrou, ele orou, meu pai começou a vomitar, assim, sabe, tudo. Meu pai não ficava em pé, ele não conseguia ele não conseguia sentar na cama. Sabe, meu pai foi curado na hora, não foi depois, não foi na hora, foi curado na hora. Ele falou: o que ele não pode? Aí elas desesperadas limpando, sabe, viu que alguma coisa tinha acontecido, e ele falou, meu pai não podia beber água, tinha que molhar a língua dele, o que ele não pode beber água? Traz água lá que ele vai beber. Mandou pegar a Coca-Cola, pega a Coca-Cola que ele vai beber. Ele bebeu, naquele dia, naquela tarde ele sentou e comeu. Meu pai nem no médico voltou, foi curado na hora. E aí aquele homem foi e falou do Evangelho de Jesus para minha família, e aí todo mundo aceitou Jesus. Não tem como, né? Não tem como. Então eu cresci vendo, sabe, assim, eu cresci já no meio dessas experiências sobrenaturais, assim. Então
Só que uma parte da minha adolescência, meu pai se desviou do evangelho, né? Mas tudo que eu me lembro da minha infância foi dentro da casa do Senhor, assim, foi servindo ao Senhor. E eu cresci apaixonado por esse Deus e pela presença dele, pela casa dele, enfim. Amém.